Fala, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, o horário, a data que vocês estejam assistindo, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou dar aquele bizu nessa matéria que é o calcanhar de Aquiles de vocês. Vocês tanto vêm chorando, vêm, né, nossa, derramando baldes e baldes de lágrimas. Senhores, química é uma matéria que não é fácil. Não vou dizer que é fácil, eu tenho uma certa facilidade com química, mas porque eu peguei esse bizu com um professor meu há cerca de 12, 13 anos, e a química ela ganhou um novo espaço na minha vida. Assim, eu quero tentar fazer com vocês em apenas 10, 15 minutinhos, beleza? Porque foi exatamente assim que o meu professor fez comigo lá em bioquímica, no meu primeiro semestre da minha faculdade, beleza? Então eu comecei a me apaixonar por química justamente porque ele chegou para mim e falou bem assim: Barreto, você precisa aprender a por onde começar a estudar química. Senhores, nós precisamos saber por onde começar a estudar a química. E claro, ela vai ter uma ordem. E aí, senhores, não adianta. A gente vai, dali em diante, a gente vai aprender absolutamente tudo. Tudo. Senhores, quando eu falo tudo, é absolutamente tudo. Beleza? Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A química, como muitos não acreditam quando eu falo isso, ela é uma matéria tranquila, mas ela vai te exigir um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de delicadeza, um pouquinho mais de, sabe, um trejeito. Porque é o seguinte, na química você não vai adiantar as coisas de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês que o nosso curso, a base do nosso curso tem cerca de 20 a 25 aulas. São pouquíssimas aulas, mas você vai ficar ali uma quantidade de tempo possível. Por quê? Porque ali é aquela base. Eu gosto muito de uma frase, né, de um provérbio chinês que ele fala bem assim: se me derem 1 hora para cortar uma árvore, passarei 50 minutos amolando o meu machado. Senhores, o que falta em nós é essa paciência em amolar um machado da química, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: tenham paciência. Ai, Barreto, eu estou vendo isso aqui pós-digital. Tenha paciência, porque se você souber por onde começar em química, todo o resto, ele é quase que uma consequência dessa primeira base que você forma. Então, mesmo se você estudar por apenas 30 dias, mas se você estudar todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouco mais interessado e souber passo a passo por onde você vai chegar lá, beleza? Então, hoje, senhores, eu quero te ensinar, né? Eu quero te encaminhar por onde você vai começar para aprender absolutamente tudo em, olha só o que eu estou falando, em um curtíssimo espaço de tempo, ó, delta T, num curtíssimo espaço de tempo, você vai sair do absoluto zero para cerca de 5 questões em química. Só com o que eu vou te dizer aqui agora. Então, bora lá. Prestem bem atenção. Eu marquei aqui o que eu julgo ser a coisa mais importante no seu edital. Sabe aquele 80-20? Né? Isso é uma regra de Pareto que se reestabelece e se reescreve em todas as provas de concursos, em todas as coisas que nós vemos no mundo, inclusive a regra do 80-30 ou do 80-20, ela se aponta, ela se apresenta, beleza? Prestem atenção. Aqui vai parecer que eu marquei 50% do edital e os outros 50% do edital não estão marcados. Vai falar: ah, Barreto, é muito fácil você me falar que é para acertar 50% da prova, acertar 5 questões, né? Foi o que você me prometeu aqui, de 0 a 5 questões, se eu estudar 50% do edital. Mas não é, senhores. Mas não é. Isso daqui, prestem atenção, é facilmente 60 a 70% do entendimento da sua prova em apenas 15 horas aula. Só para vocês terem uma ideia, o curso do Missão de Química como um todo tem cerca de 80 horas aulas. Então, 5 tópicos, né, vocês podem ver ali, ó, 5 tópicos, ele vai pegar apenas 15 horas aulas e os outros 2 tópicos e meio, 3 tópicos vão pegar a maior quantidade de carga horária. E, adivinhem, vocês passam por essas 15 horas como se estivesse passeando num bosque. E aí, quando chegar a parte um pouco mais difícil, vocês travam. Aí não tem jeito. Senhores, prestem bastante atenção. O seu edital, ele ao mesmo tempo que ele tenta te enganar, ele te dá um indício do que mais vai cair e também por onde começar a estudar. Mas, como eu disse, ele começa a te oferecer com uma mão e depois começa a te tirar com a outra. Então aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão começar, quanto tempo em média vocês vão permanecer nesse conteúdo e ainda mais,
quanto tempo vocês conseguem sair do zero até ali as 5 questões. Mas lembre-se, paciência. Ah, Baeto, eu não posso digital. Paciência. 40 dias estudando todo dia, dá para você fazer. Prestem atenção. Senhores, não tem como. A primeira coisa que vocês devem estudar em química é a tabela periódica. Senhores, a química, ela não é igual, por exemplo, à física, que você pode começar pela elétrica, que você pode começar pela termodinâmica. Não, não. A química, ou você começa ela do início, ou você não começa. Inclusive, eu indico muito para os meus alunos que reassistam algumas aulas de ensino médio, do primeiro ano de ensino médio. Se possível, assistam aulas de ensino fundamental. Ali o professor vai te explicar ó, o estudo da matéria, vai explicar, né? Inclusive cai no CFO, que é aquela teoria atômica, como ela foi se evoluindo ao longo da humanidade. Né? Começou com Dalton, 1808. Eu lembro ainda disso, velho. Eu lembro ainda disso. Por quê? Porque eu aprendi de verdade. Né? Eu decorei. Não apenas decorei, mas eu imagino como é que tinha sido naquela época. Então eu comecei a me encantar muito por química. Quando eu comecei a estudar um pouquinho essa parte de história, um pouquinho dessa parte de evolução, eu não tive pressa. Eu dei um passo para trás e falei, cara, deixa eu entender o que a química estuda. Então, senhores, a química, ela vai ser essa matéria, né? Esse conteúdo que estuda a matéria. Ah, Beto, como assim matéria? Tudo que é físico, né? Tudo que é físico, químico, né? Reações químicas, mas tudo aquilo que você consegue mensurar de alguma forma, pesar, medir, sentir, tocar, é algo material. E a química vai estudar tudo isso. Mas não tem como a gente estudar sem a tabela periódica. A tabela periódica, senhores, ela é um grande norte pra gente. Vocês vão ver aqui que, por exemplo, eu não vou ficar dando aula de química porque eu não sou professor de química, mas eu estou norteando o estudo de vocês. Quando o examinador coloca para você histórico e evolução da tabela periódica, não é que cai, isso aqui não cai, mas é igual eu falei, é legal da gente estudar isso. Tá? Classificação em metais, não metais, semimetais e gases nobres. Isso aqui já está escrito na tabela periódica, já está na sua cara, basta você, né, lembrar disso. Mas mais do que isso, ele quer algumas características que ele vai falar que são propriedades periódicas e aperiódicas. Beleza? Você vai começar a correlacionar aquele átomo, né? O átomo que está aqui, esse átomo aqui que está aqui, esse átomo aqui que está aqui. Ele, por quê? Porque tem um número atômico aqui em cima e aqui embaixo é um número de massa, sempre o maior vai ser o número de massa. O número menor sempre vai ser a identidade do átomo, todo átomo que tem o número atômico de 4 tem que ser necessariamente o berílio. Quando você começa a entender isso, você fala, caramba, que legal, que legal. Aí você começa a entender o átomo, começa a entender o que forma o átomo. É feito de um núcleo e de uma eletrosfera. O número de nêutrons tem que ser igual ao número de elétrons. Por quê? Porque, né, para poder as cargas se igualarem. E quando você vai começando a entender, cara, presta atenção. Então você vai estudar tabela periódica. Você vai dar uma atenção especial em propriedades periódicas e aperiódicas. Mas você vai dar uma atenção maior ainda com configuração ao longo da tabela periódica. Por quê? Porque vocês sabem, né? Aquele negocinho de 1s2, 2s2, 2p6. Barreto, só de você falar isso eu já surtei. Senhores, prestem atenção. Só para vocês saberem, a química ela é tão fácil que ela te entrega isso de mão beijada. Olha só, isso aqui são as famílias, né? Família 1A, a família 2A, a família 3A vem para cá, aí assim sucessivamente, até aqui ser a família dos gases nobres. Beleza. Prestem atenção. Aqui você tem, né, na linha horizontal os períodos e aqui você vai ter as famílias. Então todas as vezes que um carinha terminar com 1s1, né? Aqui, ó, 1s1 vai ser o hidrogênio. Se ele finalizar com 2s1, vai ser o lítio. Se ele finalizar com 3s1, vai ser o sódio. Né? Em vez de fazer todo aquele passo a passo, você pode simplesmente chegar e falar bem assim, esse cara aqui tem 1 elétron na última camada. Esse aqui tem 2. Esse aqui vai ter 3. Esse aqui 4. Esse aqui 5. Esse aqui 6. Esse aqui 7. Esse daqui tem 8 elétrons na última camada, por isso que não faz ligação com ninguém, por isso que eles são os gases nobres, eles são nojentões. Cara, olha só que legal. E aí, não apenas aqui a quantidade de átomos na última camada, mas aqui você vai ter a quantidade de camadas. 2, 3, 4. Então, por exemplo, esse cara aqui finaliza com 3, 3p1.
3. Ó, aqui termina em S2, né? Depois do S não vem o P? P1, P2, P3. Ô, caramba. P3, P4, P5 e aqui P6. Aí você vai falar bem assim, nossa, Barreto, olha só, você já tá curioso. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, ninguém nunca me explicou isso dessa forma. Senhores, aí você já vai para um outro assunto, prestem atenção, que é o assunto de ligações químicas. Depois que vocês vão ver tabela periódica, olha só, no seu edital, vem aqui tabela periódica e depois vem radioatividade, não façam isso. Primeira coisa que vocês vão ver é tabela periódica. E pode passar ali alguns dias estudando e vendo a tabela periódica, não apenas decorando as propriedades periódicas e aperiódicas, não apenas isso, mas vendo, se encantando pela tabela periódica. É a primeira coisa que você tem que ver, tabela periódica. Depois disso, você vai ver ligações químicas. Por quê? Porque, senhores, as ligações químicas dependem da tabela periódica. Por exemplo, esse carinha aqui, eu não falei que é S2, esse carinha aqui não é P7. Só que todo cara que é P já foi S um dia. Então, a última camada, né, dele vai ser, por exemplo, 3P7. Vamos colocar aqui cloro, né? 3, aqui, P7. Então, o cloro é 3S2, 3P7. P7 não, animal. P5. Aí sim. Quantos elétrons esse cara vai ter na última camada? 7. É por isso, senhores, que a gente fala que ele vai ter uma ligação iônica com o sódio, por exemplo. Por quê? Porque o sódio só tem um elétron na sua última camada. E aí, forma aquela regra lá do octeto. Esses caras aqui, eles vão doar para esses caras aqui. Esses caras aqui vão doar para esses caras aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, um lado da tabela periódica se liga com o outro lado da tabela periódica por meio de ligações iônicas. As ligações covalentes são quando esses caras formam ligações com eles mesmos. Ou esses caras formam ligações com eles mesmos. Pronto, ligações covalentes. Mas as ligações iônicas, o de um lado vai para o outro. Um doa, o outro recebe. Pronto. Cara, isso daqui, quando você começa a descobrir isso e começa a aplicar isso na sua vida, você começa a perceber que a química não é isso tudo. A química é muito fácil. Mas você tem que começar pelo começo. Não ter pressa de ficar ali 1, 2, 3 semanas em tabela periódica. Depois vai para ligações químicas. Segundo assunto, ligações químicas. Tem que ser assim nessa ordem. Só para depois vocês verem a terceira coisa, aí sim, radioatividade. Porque vocês vão rememorar o que vocês viram lá em tabela periódica sobre átomo, o núcleo, o elétron, aí emissões alfa, emissões beta, emissões X, emissões gama. Tudo isso vocês vão relembrar em radioatividade. Sempre fazendo essa revisão de tabela periódica e ligações químicas. E aqui, senhores, já foi. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui já foi. Tudo isso daqui, ó. Cerca de 40% da sua prova já foi. Esse aqui também já foi. E aí, depois sobra o quê? Mudança de estado da matéria. Então, sabe quando a sua professora da tia Teté é colocada bem assim, ó? Sólido, líquido e gasoso. Daqui para cá, como é que é o nome do processo? E daqui para cá, como é que é o nome do processo? E se for de uma vez só, daqui para cá? E se for de outra vez só? É isso. Beleza? E junto com isso daqui, vai ter também a separação de misturas. Aqui, ó, método de separação de misturas. Que também é muito fácil. Filtração, flotação, sei lá como é que é o nome daquelas cacetas lá. Muito fácil, você lembra disso. E por último, senhores, os gases, que é o famoso PVT, Povató. Colocou nessa fórmula, sai. Percebam, Barreto, eu não quero estudar gases, eu não quero ver matemática, porque eu tenho pavor de matemática. Se você vê essas 4 matérias que eu falei para vocês, tabela periódica, ligações químicas, radioatividade, mudança de estado da matéria, vai ter, em média, 5 questões na sua prova. Se você conseguir ver gases, que é só uma divisão, você vai conseguir fazer o quê? 6 questões na sua prova. Mas, senhores, uma coisa. Vocês não podem ter receio de falar assim, eu vou estudar só isso. O maior trunfo de um verdadeiro estudante não é simplesmente saber o que ele vai estudar, é saber o que ele não vai estudar. Então, essa aula aqui, senhores, é para falar o seguinte, não importa se você estudou pouco, o importa é que se aquilo é relevante para a sua prova. Só estuda o edital inteiro quem tem vontade de reprovar.
ou quem não está passando por nenhum processo de acompanhamento, por quem não assiste às minhas aulas. Só uma pessoa que olha para um edital deste tamanho, todo o nosso ensino médio e parte de um ensino superior, ela não pode olhar e falar assim, eu vou ver o edital inteiro. Isso é burrice. A maior burrice que vocês podem fazer é isso. Então, senhores, escolham. Eu estou dando margem, né? Eu estou munindo vocês com o que vocês já devem estudar. É a parte mais fácil. A curva de aprendizado é gigantesca. Você vai para a sua prova sabendo fazer essa questão e vai tirar ali de letra. Acima da média. A média da minha prova foi ali perto de 3 questões. Acima da média de química. A média de química vai ficar em 3, você vai tirar 5. Mas perceba, você precisa ter paciência. E calma, não vou ver o edital inteiro. Porque o edital não foi feito para ver inteiro. Beleza? Senhores, eu espero que esse passo a passo, eu espero que essa dica que eu tenho dado para vocês acalme o coração de vocês. Vocês não precisam ver termoquímica, eletroquímica, corrosão, reação de oxirredução, saponificação. Não precisa. Vocês, com essa base, com esses 3, 4, 5 conteúdos básicos, vocês conseguem fazer uma excelente prova em química. Eu afirmo com todas as letras, se vocês estudarem isso daqui durante 40, 45 dias, todos os dias, sem falhar, durante 1 hora e meia, fazendo alguns exercícios, você vai chegar na sua prova e você vai conseguir fazer, no mínimo, 4 questões da sua prova. Beleza? Então é isso, senhores. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obviamente, nós temos o nosso curso completo no Missão 93, o curso de Química, eu já falei para vocês, tem mais de 80 horas gravadas aí, mas o que realmente importa são aquelas 15 horas. Quem já é aluno do Missão e está assistindo essa aula, você sabe quando a nossa plataforma está assim, ó, tem alta incidência, muito alta incidência. Só assistam aulas que tenham média, alta e muito alta incidência. Aulas que têm baixa incidência, vocês não assistem. Ou seja, a nossa plataforma, para quem não conhece, indica até isso. Inclina até isso nos seus estudos. Você não precisa estudar tudo. O concurso não foi feito para você estudar por inteiro. O concurso foi feito para você pincelar, para você pescar os conteúdos que mais caem e que são mais fáceis. Para você ser assertivo no dia da sua prova. Beleza? Então é isso, senhores. Espero que eu tenha ajudado. Comentem aqui embaixo quais são os próximos temas que vocês querem que eu fale aqui, que eu vou estar trazendo aí para vocês. Perfeito? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.